aproximando-se de Deus. Todos nós, como filhos de Deus em Cristo, precisamos nos aproximar dele em toda e qualquer circunstância. Ele é a nossa vida, é o nosso sustento. Assim foi no Velho Testamento. Encontramos isso no livro de Salmos, o povo de Deus, em diversas circunstâncias, se aproximando sempre do seu Deus, buscando sempre o seu Deus, na vitória e na derrota, na aflição e na paz. A variedade dos salmos nos mostra esse caminho. Vamos continuar pensando no livro de Salmos nesta noite. Nós vamos focar hoje no Salmo 23. O Salmo 23, provavelmente o mais conhecido dos Salmos. E antes de irmos ao Salmo 23, vamos recordar o menor dos Salmos, mas que resume bem a mensagem de todos os Salmos. Nos aproximarmos do Senhor, todos os povos. É o caminho, é a verdade, é a forma de viver, reconhecendo, louvando-o, porque o amor dele é leal e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Vamos juntos proclamar esse salmo, vamos ministrar-nos uns aos outros. Juntos, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Agora o Salmo 23, então, a porção da palavra para a nossa reflexão nesta noite. A palavra do Senhor o encontra neste momento da sua história, neste ponto da eternidade na sua vida, para fazer aquilo que Deus quer e fazer então aquilo que há de abençoar o seu coração. Vamos ouvir a palavra de Deus com o coração aberto então agora. Abra o seu coração, ouça a palavra, esta é a palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E o verso 6 mais uma vez também: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Uma vez lançaram um concurso em Londres, na Inglaterra, com a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de se viajar para Londres? Então, a melhor resposta ganharia o prêmio. Qual foi a resposta vitoriosa? A pergunta é: qual é a melhor forma de se viajar para Londres? A resposta vencedora foi: bem acompanhado. Essa é a melhor forma de viajar. E realmente faz todo sentido. E mais, podemos ampliar essa verdade. Qual é a melhor forma de viver, de atravessar essa vida, trilhar os nossos anos que o Senhor permitir neste mundo? Bem acompanhado. Bem acompanhado. Sim, podemos pensar na companhia humana, mas há algo que tem sido denominado pelos conselheiros e psicólogos que se chama
a solidão cósmica. Do que é isto? Fala da solidão que se manifesta no ser humano, mas que se tem manifestado de uma forma muito mais profunda e grave nesses tempos nossos. Então a coisa é mais ou menos assim: a pessoa mora numa grande metrópole do mundo, numa das mais famosas do mundo, São Paulo, Londres, Berlim, Nova York, mora no meio de milhões de pessoas, mas ela se sente só. E ela vai procurar o psicólogo. Há uma solidão dentro de mim. A verdade é que depois que nós tivermos todos os amigos, se é que haveremos de ter, ainda assim, nós sentiremos sós. Há necessidade lá dentro de uma companhia que amigos não podem preencher. Nós, na nossa maioria, certamente, se não todos, sonhamos com o matrimônio. Alguns realizaram, outros pensam em realizar. Esta companhia matrimonial, algo importante na vida, um plano de Deus, uma realização. E há um preenchimento quando se estabelece a companhia matrimonial. Mas há ainda uma necessidade lá dentro de uma companhia maior. E muitas pessoas, inclusive, entram em problemas no relacionamento matrimonial porque não entendem que há um anseio lá dentro por uma companhia que não será satisfeito com a companhia matrimonial. Há um anseio pela companhia matrimonial que será satisfeito por um cônjuge. Mas há um outro anseio. E quando se transfere para o cônjuge a tarefa, a missão de preencher aquele anseio mais profundo e maior, transcendente até, aí se cria problemas no matrimônio, porque nenhum cônjuge pode preencher isto. E aliás, vale a pena lembrar o que o pensador C.S. Lewis colocou. Ele disse que a música romântica, e então poderíamos falar inclusive do relacionamento romântico matrimonial, é na verdade uma sombra, uma manifestação do anseio por Deus. É uma criação de Deus, o relacionamento romântico matrimonial. Devemos realizar isto, mas ele diz, precisamos entender que ele, na verdade, nos aponta para Deus. O nosso relacionamento matrimonial, com tudo aquilo que realiza e nos dá, ainda assim nos aponta para algo além dele. Porque, disse C.S. Lewis, você olha, por exemplo, para a poesia romântica, para a música, e você percebe que naquele esforço poético, musical, há uma perseguição constante de algo ao qual nunca se chega aqui neste mundo e não se chega em ninguém. A companhia que nós precisamos e carecemos. O pensador Agostinho, no 4º século, disse o quê? Ó Deus, nossas almas estão profundamente perturbadas até que encontrem descanso em Ti. Que grande verdade. Enquanto o ser humano não entender isso, ele haverá de correr daqui para lá. O que acontece, por exemplo, nas noites de sexta-feira, de sábado, de barzinho em barzinho, por exemplo, querendo se encaixar, querendo ali encontrar uma ressonância que haverá de satisfazer e preencher, para depois acordar no outro dia, da ressaca e vazio. Há uma companhia necessária dentro de você, um vazio que só Deus pode preencher. Nunca se esqueça disto. É sobre isso que este salmo fala. Ele fala sobre a companhia suficiente. Chama atenção nesses dias, sempre foi assim, mas nesses dias, por causa da mídia, chama mais atenção. Pessoas, às vezes, de projeção, fama, de repente são achadas, mortas,
por causa de um suicídio, cercado por tantos, mas vazias por dentro. Este salmo fala da solução, a companhia suficiente. A companhia suficiente, você já conhece? Você já tem na sua vida? É um salmo sobre pastor e ovelhas. Algo que nós não conhecemos muito, a pecuária à nossa volta, e vivendo na cidade não temos contato com isto. Quando este salmista escreve isto lá no Oriente Médio, Israel, para ele isto era muito familiar. E é familiar para eles naquelas regiões até hoje, porque a cultura da ovelha é algo muito difundido. A figura do pastor, então, e da ovelha. E quando nós lemos este salmo, precisamos nos situar. Quem somos nós quando lemos este salmo? Somos as ovelhas. Quem são as ovelhas? São aquelas que são dependentes, carentes, débeis, fracas. E o pastor surge aqui, então. Sem o pastor, as ovelhas são dizimadas, são destroçadas pelos outros animais, morrem. É preciso o pastor. Agora, há um centro neste salmo, e nós precisamos lembrar qual é. Uma frase, uma breve frase, no verso 4. Tu estás comigo. Eis o centro deste salmo. Tu estás comigo. O salmo vem do início até o momento desta frase, cantando na terceira pessoa, falando do pastor e falando do pastor. Mas quando chega no verso 4, muda então para esta primeira pessoa se aplicando a ele, tu estás comigo. Falou sobre o pastor, mas para ele não é apenas um discurso sobre o pastor, é uma experiência pessoal, íntima dele, tu estás comigo. Há muitas verdades sobre esse pastor e como ele se relaciona com as ovelhas, mas sabe, essas verdades são verdades em mim, tu estás comigo. O pastor está com você. Você está com Deus, a companhia suficiente. Encontre a suficiência da companhia de Deus. Porque enquanto você não se encontrar, você vai se achar solitário, só, e você vai se achar tentando preencher isto com aquilo que não é suficiente para preencher, e será uma canseira, e alguns, espero que aconteça com você, vão ao esgotamento, e entram em sérios problemas, conflitos interiores, existenciais, e aí passam a ficar dependentes disto e daquilo, e aprofundando então um quadro complicadíssimo. É preciso essa companhia suficiente. Encontre. Você já encontrou? Deus é esta companhia. Ele é o pastor e é manifestado em Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus faz o discurso sobre ovelhas e pastor e ele diz: eu sou o bom pastor. Deus se manifesta como pastor a nós neste momento, na revelação divina em Cristo. Nós encontramos a companhia de Deus muito perto. Ele veio andar entre nós e nos amou enquanto aqui andou. E nos amou ao ponto da cruz, porque Ele é o pastor que se importa conosco e quer nos ver inteiros, resgatados por Ele, para toda a eternidade. Deus quer andar com você. Você precisa andar com Deus. Encontre a suficiência da companhia de Deus, essa companhia maravilhosa. Ela concede renovação. Renovação. Diz o salmista que restaura-me o vigor. Assim, o tradutor da minha versão coloca. Mas, na verdade, o sentido é
O Senhor restaura a minha pessoa. Essa é a ideia original do texto. Restaura a minha pessoa. Esta restauração que eu preciso. Caminho com culpa neste mundo. Caminho vazio. Caminho colecionando desapontamentos e frustrações. Tudo é prometido e nada se cumpre, ou passa e o vazio volta outra vez, ou o que é prometido não se cumpre, frustração, desapontamentos. As pessoas me desapontam. Eu preciso de renovação, eu preciso ser restaurado. Quem pode me restaurar? Quem? Restaura-me o vigor. O conceito de restauração aqui também envolve o conceito de arrependimento, do voltar. O arrependimento que é no Novo Testamento, no grego, colocado com a palavra metanoia. E do grego nós recebemos a palavra e temos ela também no português, metanoia, que significa uma volta de 180 graus. Algo como você faz com um automóvel numa avenida, quando você cruza o canteiro e pega a outra mão, voltando na direção de onde você vinha. O arrependimento, a metanoia, este ser restaurado, este arrependimento, este voltar para o Senhor, para a presença de Deus. Como posso eu, que tenho andado na direção errada, cheio de culpa, vazio, desapontamento, agora encontrar essa companhia que restaura? Essa companhia, a companhia da graça, foi manifestada em Cristo Jesus, e é então a companhia que nos traz a esperança eterna, e nos traz a certeza do cuidado, e do cuidado que trabalha o nosso íntimo, o nosso interior, curando, tratando, renovando, limpando. Restaura-me o vigor. Esta companhia que concede a renovação. Encontre a suficiência da companhia de Deus. Você já encontrou? Essa companhia que renova e restaura em Cristo, na graça. Cristo morreu a minha morte. O amor de Deus, a graça de Deus, Ele se deu por mim para que eu encontrasse o perdão total, pleno, imerecido. Para que eu pudesse encontrar, então-me com Deus e ser aceito por Ele. E aí começar essa nova vida. Não mais na culpa, no vazio, no desapontamento, mas na companhia que sempre me conduz e me sustenta. Concede então a renovação, uma nova vida, um novo começo, não um remendo, mas uma resolução de uma vez por todas. Encontre essa companhia que provê a satisfação, diz o Salmo. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta, ou nada faltará. Estado completo. Nós não encontraremos o estado completo enquanto não encontrarmos isso em Deus. A publicidade e o marketing sabem muito bem deste estado incompleto que é em nós. E eles brincam conosco na publicidade e no marketing. Se você tiver somente mais isto, aí sim você chegou lá. Você vai se sentir completo quando você fizer esse passeio, for esse resort, quando você comprar esse automóvel, quando você tiver isso e aquilo. É isso que falta a você. O salmista diz, nada falta para mim. Nada falta para mim. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Se é que nós vamos encontrar um estado de satisfação algum dia, será nessa companhia, Deus em Cristo, essa companhia restauradora. Por isso ele vai falar desta figura de levar a verdes pastagens para repousar e a águas de descanso, águas tranquilas. Era maravilhoso para a ovelha e até hoje quando o pastor leva águas tranquilas.
Corredeiras são difíceis para um animal, no caso a ovelha, que precisa beber ali com a sua língua. Mas nada como a água tranquila. Não há perigo, é fácil de alcançar a água e saciar a sede. Verdes pastagens, águas tranquilas, duas figuras que ele busca para expressar o seu estado completo na provisão que só se encontra em Deus. Enquanto nós não descansarmos no Senhor, nós seremos sempre incompletos, perturbados, como disse Agostinho, insaciáveis. Aqueles querendo encontrar isto em relacionamentos românticos, já falamos sobre isto, e vão daqui para lá e daqui para lá e não encontram. Ele fala de águas tranquilas. A palavra tranquila aqui, no original, a ideia do descanso. Mas é interessante ver como nas Escrituras e então na cultura do povo de Deus em Israel, esse conceito de descanso era apresentado. Nós encontramos, por exemplo, no livro dos Juízes, os tempos quando a nação estava tranquila e experimentou-se tempo de descanso. Isto é, quando a sociedade atingia um ponto de equilíbrio, de ordem, e as pessoas então podiam funcionar e construir suas vidas. Águas tranquilas se refere a isto, águas de descanso. Esse estado onde nós temos a condição, o equilíbrio adequado para sermos edificados. Não é verdade que fora dessa companhia as pessoas não estão se edificando, mas se destruindo, dia a dia, se dilapidando. Satisfação encontramos somente no Senhor. Esta provisão que pode nos dar então a condição de edificação, o estado de realização, que nada pode nos dar neste mundo. Encontre a companhia. Você já encontrou a companhia de Deus em Cristo? A companhia suficiente, a companhia que aponta a direção. Como as pessoas correm em círculo, chegando a lugar nenhum. Mas o salmista diz: guia-me pelas veredas ou nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pensador cristão Francis Schaeffer escreveu um livro com uma pergunta: como então viveremos? Eis a grande pergunta. E você vê as pessoas nos nossos dias sem conhecer as veredas da justiça. E pipoca aqui e ali todo tipo de proposta e convites para formas de viver e comportar. E você percebe claramente que a humanidade está perdida, sem referência e direção. E estão abertos agora a todo tipo de experimento e tentativa, por mais loucos que sejam. Não é assim. Aquele que tem a companhia suficiente, porque quem a tem, tem quem lhe aponta a direção, as veredas da justiça. O que é veredas da justiça? É a vida e a história da vida na retidão, no caminho certo, do modo correto, saber como viver, como ir escrevendo a sua história em cima daquilo que é sólido, na direção que é segura. E não na última moda que você ouviu aqui, ali, na mídia, nos amigos, na escola, na universidade. Estão falando isso, estão falando aqui, agora é assim, não é mais assim. E o ser humano vai daqui para lá. Tentam de tudo. E é impressionante os extremos a que chegam. Esses dias eu li que Paul McCartney é vegetariano. E não usa mais drogas. Quantas pessoas não foram levadas à droga por ele e o grupo dele? Me lembro bem na minha adolescência, minha juventude, a cultura da droga promovida por eles. Uma vez eles foram à Jamaica para fazer uma turnê lá,
ficaram tão drogados lá que não puderam funcionar. Agora é vegetariano. Não estou aqui condenando nem promovendo alguém ser vegetariano, isso é uma outra discussão. Mas eu fico pensando, será que ele faz salada com folha de coca e maconha? Como é que é? Não faz mais isto. Mas de quantos não sofreram até morreram na cultura das drogas que você incentivou? Jovens muito vulneráveis a zigue-zague de todos os experimentos. Feliz é aquele que conhece essa companhia e tem a direção. E enquanto os outros vão se arrebentando, você vai construindo a sua vida. Aponta a direção, o caminho reto, avançar para o destino correto. E ele faz isto por amor ao seu nome, diz aqui. O que quer dizer amor ao seu nome? Será que é uma motivação de Deus para ele manter o nome dele em bom estado? Seria esse o significado? Não. Por amor do seu nome não fala de uma motivação, Deus está batalhando para manter um bom nome dele. Não, isto aqui é o reflexo do nome, da pessoa, do caráter de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, porque Ele é um Deus glorioso em fidelidade e graça, e Ele não vai falhar comigo. Por amor ao seu nome. Companhia maravilhosa, aponta a direção. Sei como tratar minhas emoções na direção de Deus. Sei como equilibrar meus alvos na direção de Deus. Sei como relacionar com as pessoas na direção de Deus. Sei como construir uma família sob a direção de Deus. Sei como edificar um matrimônio na direção de Deus. Sei como lidar com aquilo que não é bom, é destrutivo quando estou na direção de Deus. Sei como caminhar nesta vida. Sei como pautar meus pensamentos e as minhas racionalizações. Eu sei, eu não estou no escuro, não estou perdido, não estou zigue-zagueando. Ele me guia nas veredas da justiça. Companhia maravilhosa. Você já conhece a companhia de Deus em Cristo, a companhia suficiente que aponta a direção. Você conhece essa companhia suficiente, ela oferece proteção. Ainda que eu ande no vale de trevas e morte, é a palavra dele. Quando você ler este salmo, você precisa ler ele todo e prestar bem atenção. O salmo fala de pastagens verdejantes e águas de descanso e tranquila, mas ele fala também da possibilidade de vale de trevas e morte. Os pastores, nesses dias, levavam as ovelhas para pastar. Eles não tinham propriedades, pasto próprio. Iam para os campos. Tinham um aprisco quando eles recolhiam as ovelhas à noite. De dia saíam. E voltavam muitas vezes já com o sol se pondo e até ao escurecer. E nesta volta, muitas vezes passando por vales, havia o vale difícil, onde podia se escorregar, caminhos estreitos, rochosos, vales de trevas e morte. O salmista vai buscar essa figura e dizer, lá, naquele vale, naquele despenhadeiro, a tua vara e teu cajado me protegem. E ali talvez animais, lobos, à volta querendo apanhar a ovelha. Mas a vara e ao cajado, a proteção. A vara é a proteção do desviar. E o cajado é a proteção dos ataques. E aí nós temos as duas figuras, as duas varas, ou os dois instrumentos. Aliás, a vara é a proteção dos ataques.
E o cajado, a proteção do desviar. O cajado, em geral, tinha uma curva no final. Com ele, o pastor puxava a ovelha. Se a ovelha vai se perder ou começa a ficar muito perto da beirada, no vale de trevas e morte, ele alcança a ovelha e traz de volta aqui. Deus faz isso conosco. Às vezes nós, como ovelhas, débeis, fracos, estamos caminhando para lá. E o cajado nos puxa, porque ele se importa conosco. Ele quer nos proteger do perigo que ele está percebendo. Mas há também a vara. E a vara é para afugentar o inimigo, o animal selvagem que quer pegar a ovelha. Enfim, é o quadro da proteção. E mesmo quando a hora é mais difícil, o Senhor está conosco. É a companhia suficiente. Só nele encontramos a proteção. Nossas almas estão vulneráveis a tudo aquilo que quer nos desmontar. E quer desmontar a nossa casa. Nós precisamos da proteção do Senhor e só Ele é suficiente para isto. Encontre a suficiência da companhia de Deus. Você já encontrou? Ele veio em Cristo para lhe dar esta companhia dele maravilhosa. Encontre esta companhia suficiente. Ela garante a segurança. Se há proteção, há segurança também. Ele fala do banquete. E há muito debate sobre esse banquete. Que banquete é este? Prepara um banquete à vista do inimigo. Banquete inimigo. O que tem banquete a ver com o inimigo? Com o meu inimigo? Aqui a figura agora é do hospedeiro. Até então o Salmo trabalhou com a figura do pastor. Agora ele muda para a figura do hospedeiro. Deus se torna o grande hospedeiro. Aquele que abriga. Estes são dias, os dias deste salmo, quando não se tinha um hotel aqui e ali. Os viajantes acabavam tendo que pedir um pernoite na casa de alguém. E era comum também se hospedar, porque também quando você precisasse, se você hospedava, você também seria hospedado. E quem sabe um dia há um inimigo, quem sabe à noite um salteador está atrás de você, é o inimigo. E aí tem o hospedeiro que o recolhe na casa dele. E você terá uma noite tranquila e poderá dormir bem. Mas aqui então ele traz a figura do hospedeiro como um hospedeiro que o recebe com um banquete. Não é qualquer hospedeiro. Não é uma hospedagenzinha. É 5 estrelas aqui. É com banquete. Ser recolhido, acolhido, mas de uma forma honrosa e maravilhosa. Muito bem abrigado. Muito bem acolhido. E aí ele vai falar sobre ungir a cabeça com óleo, porque era o costume da época receber alguém ungindo com óleo perfumado, um bálsamo. Era um tratamento especial daqueles dias. Então oferece um banquete, unge a minha cabeça com óleo. Que acolhimento! No mundo onde o inimigo das nossas almas nos cerca, cerca a nossa família e de todos os lados nos atacam, nós somos acolhidos por Deus de forma maravilhosa. Ele nos garante a proteção se estivermos na companhia dele. Ele vai falar do cálice que transborda, a abundância do amparo, do cuidado. O cálice nunca está vazio neste banquete, isto é, eu estou muito bem amparado e cuidado de uma forma abundante. Então esta segurança plena de estar sendo hospedado, dentro de casa, porta fechada, o inimigo de fora e dentro um banquete acontecendo e Deus cuidando de mim. Banquete, qualidade do acolhimento, segurança plena e a melhor da segurança, a presença de Deus. A sua alma carece disso. Nós não haveremos de encontrar segurança na conta bancária.
Há uma necessidade de segurança na alma que não se alcança com isto. Por isso que você vai ver pessoas, às vezes com muitos, sendo levados à destruição. Segurança nós encontraremos para a nossa alma, este ponto de segurança no Senhor. No Senhor. Ele é quem garante a nossa segurança. Companhia suficiente, Deus em Cristo. Você conhece essa companhia? Esta companhia que propõe a permanência. Bondade e fidelidade. Duas palavras-chave no livro de Salmos. Aparece diversas vezes nos Salmos. Os diversos autores, os diversos salmos usaram essas palavras para se referir a Deus, atributos divinos, bondade e fidelidade. O Salmo 117, que nós recitamos aqui, primeiramente nesta noite, tem essas duas palavras lá. Bondade e fidelidade. Atributos essenciais de Deus. Fidelidade se refere a este amor de Deus infalível. Recede no hebraico, é o amor pactuado. Às vezes aparece em algumas traduções amor leal. Duas palavras para refletir uma na língua original. Porque duas palavras é a tentativa de dar o peso do significado. Porque não temos uma palavra semelhante na nossa língua. Deus tem esta fidelidade, o amor fiel, o amor leal, o amor pactuado, o amor que não falha, que nunca volta atrás, que não abandona, que não muda de um dia para o outro, como o amor romântico, sentimental, varia, sobe e desce. Não, o amor de Deus é este amor que não falha, que permanece, que está sempre conosco. E esta bondade. Deus é em verdade bom. Não há ser humano essencialmente, plenamente bom. Manifestamos bondade aqui e ali, mas essencialmente bom somente Deus. Quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e ele chama Jesus de bom, Jesus diz a ele: só um que é bom, Deus. Deus é plenamente bom. Quando você olha para a cruz, Deus em Cristo se dando por nós, ali você vê o que é alguém ser bom. O justo se dando pelo injusto. Com esses dois atributos, ele vai falar de uma companhia constante. Bondade e fidelidade acompanharão todos os dias da minha vida. A bondade e a fidelidade do Senhor vai me acompanhar hoje e amanhã, e depois de amanhã, e o mês que vem, e o ano que vem, e o outro ano. Pessoas virão, irão, pessoas podem falhar ou permanecer, mas a bondade e a fidelidade do Senhor jamais vai ir, mas vai ficar para sempre, sempre. As situações são diversas, não é mesmo? Há momentos de pastos verdes, há momentos de águas tranquilas, mas há também momentos de vale de trevas e morte, e há momentos de inimigos, mas seja qual for a situação, a bondade e a fidelidade do Senhor acompanharão-me todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus por isto. Esta permanência. E é por isso que o Salmo termina com esse destino recorrente. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E a ideia é sempre, sempre. E a questão não é a casa, mas é o Senhor da casa. O meu destino é sempre a presença de Deus. E será sempre a presença de Deus. Porque Ele é a minha companhia maior. E que não se separa. Bondade e fidelidade são atributos dEle. E mesmo quando os meus anos aqui se forem, ainda lá estarei na presença do Senhor, na casa do Senhor. Esse destino constante na minha vida e esse destino eterno. Porque eu estou na companhia
que é suficiente, é plenamente suficiente até para a eternidade. E quando todos se forem, Deus estará lá por mim e comigo. E mesmo quando eu caminho neste mundo, talvez bem acompanhado, quando aquele momento chegar, quando a melhor companhia humana que eu tenho não pode mais me suprir com a companhia, Deus estará comigo. Quando você adentrar aquela sala de cirurgia e ali sua esposa ou seu esposo disser tchau para você e você for para aquela sala de cirurgia, longe dos seus, Deus estará com você lá. E quando todos passarem e os anos se forem, ainda ali você estará com o Senhor na casa dele. Companhia suficiente, adequada. Ou nós encontramos essa companhia, ou caminharemos sempre famintos, sedentos neste mundo, sem segurança, não conhecendo essa permanência, nem proteção, nem direção, nem satisfação. Porque há algo em nós que só Deus é suficiente, só a companhia dele responde a este anseio mais profundo e íntimo no meu ser. A melhor das companhias, a companhia sem a qual nenhum de nós pode viajar. Qual é a melhor forma de viajar por este mundo? Na companhia de Deus. Que a bondade e a fidelidade do Senhor esteja com você hoje e para sempre. Vamos orar. Vamos à presença de Deus.